Inteligência emocional e comportamento. Este é um dos 6 pilares que sustentam o planejamento de produção, materiais e demanda. Para você que não acompanha, eu sou Marcelo Alonso, diariamente eu falo sobre planejamento de produção, materiais e demanda aqui para você. Diariamente tem conteúdo em vídeo, conteúdo por escrito, enfim, escolha a melhor forma para acompanhar. E hoje o vídeo aqui ele não é técnico, não vou falar aqui sobre estoque de segurança, sobre planejamento de capacidades, sobre otimização de lotes, otimização de investimentos, enfim, não vou falar sobre nada disso. O tema de hoje aqui é inteligência emocional. E por que isso é importante quando a gente fala sobre planejamento de produção especificamente, tá? O planejamento de produção ele fica no meio da companhia, tá? Ele fica recebendo demanda do time comercial e ele tem que executar via produção. E hierarquicamente falando, a pessoa que cuida do planejamento, ela não tem gestão sobre a fábrica, não tem gestão sobre o time comercial. Falando hierarquicamente, tá? Então não tem como exigir alguma coisa. A liderança do planejamento nisso tudo, ela é muito mais por influência ou através de dados do que por hierarquia, tá? Claro que liderar por hierarquia é uma coisa péssima, mas eu só estou trazendo um exemplo aqui para que você entenda o quão complexo é você influenciar uma área se você não tem nenhuma hierarquia com essa área. Você tem duas formas, ou por influência ou por dados, tá? São as únicas formas que você consegue exercer esse tipo de influência quando a gente fala sobre produção ou sobre o time comercial e quando a gente está falando sobre algo que não tem hierarquia envolvida. E o planejamento de produção fica no meio ali, recebendo as urgências do time comercial, as demandas do time comercial e tendo que explicar o que acontece e tendo que executar através da produção e explicando para a produção como será feito, qual será o sequenciamento, como isso vai acontecer. E aí tem várias implicações nesse processo, tá? Se você é uma pessoa desorganizada, por exemplo, eu não vou entrar no detalhe disso aqui nesse vídeo, mas é importante que você entenda que tem várias implicações aqui. Se você é desorganizado, não tem metodologia no processo de planejamento, essa pressão vai ser constante e vai virar uma bagunça total. E infelizmente é o que acontece em muitas empresas, tá? Por simples falta de metodologia e controle, isso vira uma bagunça total. Então, vamos supor que você tenha metodologia e controle e consiga organizar essa bagunça. Mesmo assim, você ainda vai ter problemas de estresse, de pressão, você vai lidar com pessoas com perfis completamente diferentes no time comercial ou com perfis completamente diferentes na produção. E como você consegue lidar com isso? Como você consegue convencer estas pessoas a executar exatamente o que você precisa? Primeiro ponto, primeiro, tá? O mais importante de todos é olhar para o seu comportamento, tá? É a primeira coisa. Então, entender como você reage a uma pressão, como você fala quando recebe alguma demanda crítica do time comercial, ou quando você fala quando recebe alguma crítica ao seu trabalho do time de produção, ou como você consegue construir os alinhamentos entre as áreas, como você consegue, por exemplo, expor um problema que está acontecendo na fábrica sem expor as pessoas da fábrica, entende? Ou expor um problema que está acontecendo com o time comercial sem expor o time comercial. É importantíssimo que você saiba como fazer isso. E aí, no meio disso tudo, entra a inteligência emocional, que é o que eu estou falando aqui. E isso é importante demais. Claro que não é só isso, como eu falei lá no começo do vídeo, planejamento de produção, ele é suportado. Planejamento de produção, materiais e demanda, tá? Vale para os três. Isso é suportado por 6 pilares e este é um deles, o comportamento é um dos mais importantes. Mas o que é inteligência emocional, tá? Quando a gente conecta com o planejamento de produção, de forma bem resumida, tá? É a capacidade que você tem para controlar, não digo que as suas emoções, porque emoção a gente não controla, mas controlar a sua reação, tá? Como você reage a uma demanda, como você faz os alinhamentos. Você precisa aprender a tratar com frieza certas coisas que acontecem. Se você gera um estresse com a fábrica ou com alguém da fábrica, você pode ter certeza que você eliminou ali uma, como que eu posso dizer, uma
parceria com uma pessoa que poderia executar alguma coisa urgente que você precisa, ou que poderia, por exemplo, ser sua parceira na execução de algum projeto. Então, trate bem as pessoas, controle a forma que você lida, a forma que você reage, tá? Isso vai fazer muita diferença e você vai conseguir tomar decisões corretas, tá? Olha para o seu comportamento de verdade. Esse é um pilar importantíssimo, fundamental. Olha para o seu comportamento, como você está reagindo. E também, claro, olhe para os outros pilares do planejamento. Eu vou citar aqui alguns pontos que são importantes de 2 pilares, tá? E eu vou juntar tudo num comentário só, mas você precisa de metodologia para poder ter organização dessas informações. Isso é importantíssimo e precisa ter disciplina para poder controlar todas as informações, controlar todos os dados, tudo que acontece entre o planejamento de demanda não, entre o time comercial e o time de produção, tá? E aí voltando, controle o seu comportamento, tá? Como você reage às demandas. Isso vai fazer muita diferença na sua jornada na área de planejamento de produção. Um abraço, esse foi o vídeo de hoje. Controle suas emoções de verdade. Abraço, tchau, tchau.